Os piores acidentes de queda livre já registrados. Deixa eu ver se são os piores mesmo. Em 23 de abril de 2013, Matthew Golf se preparava para saltar de um penhasco sobre o Lago de Garda, o maior lago de toda a Itália. Matthew não Caramba, era um mero iniciante tentando a sorte. Naquele momento, caramba, lugar já bonito acumulava ali, hein? cerca de 180 saltos naquele esporte, além de mais de Olha, ele 700 saltou em São Paulo, ó. SP. saltos de paraquedismo tradicionais, realizados ao longo de apenas 3 anos. Ele conhecia os riscos, entendia o procedimento e, antes de saltar, O se cara é despediu profissional já. rapidamente de um amigo e deu o primeiro passo para o completo vazio. Nos primeiros segundos, tudo seguia como previsto. Matthew executou a manobra conhecida como track, utilizada para maximizar o deslocamento horizontal e afastar o corpo das rochas logo abaixo. Em seguida, acionou seu paraquedas, justamente o equipamento de segurança que deveria reduzir sua velocidade e estabilizar a descida. Mas, em vez de uma abertura suave, o paraquedas torceu inesperadamente sobre si mesmo e, Vixe, quando o finalmente inflou, se paraquedas abriu dele de maneira zoou, mano. invertida. O que deveria diminuir a velocidade Nossa, e ele foi direto estabilizar o da pouso montanha, acabou mano. fazendo com que Matthew começasse a girar completamente sem controle. Ixi, só pancadão. Ó, puxou ele. Certinho na... Nossa, na pedra. Ó o gritinho. Nossa. A parede rochosa, da qual ele deveria manter O distância, gritinho pareceu acabou o atingindo suas NPC do pernas. GTA. Sem saber se havia sofrido fraturas, ele continuou colidindo contra as pedras enquanto o paraquedas, cada vez mais enroscado, o arrastava penhasco abaixo. Nossa, mas ele caiu Foi muito rápido, então mano. que, ao olhar para baixo, percebeu um último obstáculo ainda pior: estacas metálicas fincadas no chão, usadas para pendurar roupas de mergulho. Não havia Ei. espaço para desviar e ele estava prestes a ser empalado. Uma das hastes chegou a atingi-lo na cabeça, arrancando seu capacete, mas milagrosamente sem Caramba, arrancou perfurar até o seu rosto. capacete. Quando as imagens são retomadas, seu amigo já aparece indo em sua direção. Ele caiu certinho em cima do fel, mano. Certinho. Ó, Right. I'm gonna cut you away. No, 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 don't fucking cut me away. Why not? Don't cut shit, mate. Don't cut me. No. o cara tá mó de boa, tá ligado? Alright. Ferido, mas Isso consciente, aí tem que agradecer a Matthew Deus. sobreviveu. Equipes médicas chegaram pouco depois e o levaram ao hospital próximo. Em um esporte em que falhas como essa costumam ser fatais, ele foi um dos poucos que conseguiram escapar com vida. Milagre. Do jeito que ele caiu ali, naquela Oi, velocidade. tudo bem? Eu sou o Rafa, a voz por trás do Arquivo Obscuro. Tudo Se jóia. você tá curtindo esse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nada do que eu tô postando por aqui e, de quebra, me ajuda a continuar arquivando relatos de crimes reais, eventos sobrenaturais e outras histórias impressionantes. Dito isso, de volta pro vídeo. Em 22 de outubro de 1999, Caramba, mas o cara é o presidiário, mano. experiente praticante de base jumping com mais de 800 saltos no currículo, decidiu transformar um salto no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, em uma forma de protesto. Na época, Atacou o o base presidiário jumping lá. era proibido no parque havia quase 2 décadas e Jen queria demonstrar que, com o equipamento correto e a técnica adequada, o esporte poderia ser praticado. É, sem demonstrou provocar legal acidentes. pelo visto, hein? A intenção era chamar a atenção da imprensa e talvez abrir É, caminho conseguiu para uma chamar revisão mesmo. das regras. I am not a criminal. I am simply an American cliff jumper. How do you feel about the park's rules for 18 Now we understand you're gonna
unjustified. Lose all this equipment. Yes. Pay a $2,000 fine. Yes. Is it worth it? Caramba, $2.000. Right now and do it again for another $2,000. If I can free up this cliff for other jumpers to make the same jump that I just did, to go through what I just went through and see what I just seen, I would do it again. O louco, salto dá foi conta de filmado brincadeira. pelo próprio marido, com quem era casada havia 15 anos. Jen aparece usando uma roupa preta e branca, numa espécie de ironia às normas que em tese existiam para protegê-la. Depois da contagem regressiva, ela saltou do El Capitan, uma enorme parede rochosa de quase 9.200 metros de altura. 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Nos primeiros instantes, tudo E parecia morreu. perfeito. A queda era limpa. Nossa, parece nada estável e perfeito, não. precisa. É possível escutar as pessoas ao redor comemorando enquanto Jen despencava graciosamente. em Uma queda parece que uma queda, né? No entanto, Até aí, poucos segundos depois, algo começou a dar errado. Conforme a queda avançava, Jen não acionava o paraquedas. E quando finalmente tentou, nada aconteceu. O equipamento nossa, simplesmente não abriu. mano. Ela continuava caindo em linha reta sob uma velocidade de quase 200 km por hora, sem a menor chance O cara de matou a sobrevivência. esposa dele, mano. Poor woman. Pô, libera o salto aí. She's got problems, man. Dude, she's got big chewing in. Oh my god. É, bora fazer isso pra liberar o salto. Não é perigoso, não. She went in? Não é não, imagina. What the f? Cerca de 10 segundos após saltar no Nossa, penhasco, mano. Jen atingiu as rochas de maneira violenta e fatal. Seu marido, que ainda filmava todo o ocorrido, abaixou a câmera completamente incrédulo. O que tornou o caso ainda mais perturbador foi a revelação Cara, posterior. mas. Puta Apesar que da enorme pariu, experiência, Jen havia escolhido usar um paraquedas emprestado de outra pessoa, mano. de qualidade inferior, temendo que seu próprio equipamento fosse apreendido após o salto. O problema é que o sistema de acionamento daquele conjunto não ficava no mesmo lugar do paraquedas ao qual ela estava acostumada. Enquanto caía, ela procurava desesperadamente por um comando que não estava onde imaginava. A corda de acionamento estava localizada nas pernas e não nas costas como de costume. Relatos posteriores, incluindo de um guarda florestal que participou da Mano, remoção do corpo, cê é reforçam louco, a velho. violência da cena encontrada no local. O cara foi Segundo ele, pra o provar som que o do negócio choque era pareceu seguro, uma olha o que enorme aconteceu, explosão. mano. Ao chegar, acreditou que o acidente não tinha sido tão grave, já que havia localizado apenas alguns tufos de cabelo loiro pela região. No entanto, ao aprofundarem as buscas, Mas pra a você equipe acreditar, velho. começou a perceber um tipo de gosma rosada por toda a parte, entre as árvores e pelo chão. As únicas coisas que ainda eram reconhecíveis eram suas pernas, que permaneceram intactas devido ao traje utilizado. Da forma mais dura possível, a tentativa de provar que o esporte poderia ser praticado com segurança acabou mostrando o quanto uma única escolha equivocada é capaz de transformar um salto planejado em um desfecho trágico e irreversível. O cara provou justamente o contrário do que ele queria provar. Ian Só provou que Flanders tá nasceu em veada. Indiana, nos Estados Unidos, Da pior e forma construiu ainda, uma mano. O vida cara perdeu a inteiramente esposa, mano. voltada aos esportes radicais. Em suas redes sociais apareciam montanhismo, paraquedismo, base jumping e voo de wingsuit. A paixão por esse universo cresceu ao ponto dele abandonar o trabalho convencional para viajar o mundo como atleta de esportes radicais. Com o tempo, É. Ian se tornou uma figura conhecida naquele nicho. Você vê os caras largariam o especialmente trabalho por depois de qualquer coisa, né? realizar Vamos manobras combinar. pouco comuns, como saltar de bicicleta de um penhasco de 120 metros de altura, acionando paraquedas no ar antes de tocar o solo. Em entrevistas anteriores, Ian e seu irmão Matt explicaram a paixão por essas aventuras como: "Para nós não é uma escolha, é tão básico como respirar." Tragicamente, essa mesma paixão seria justamente É o que o estilo de tiraria vida a do vida cara, de né? Ian Que o cara gosta. apenas um ano depois.
Faz American parte. base jumper Ian Flanders died in a parachute accident in eastern Turkey. É diferente do cara lá que 22 quis de julho de provar 2015, que Ian estava no leste da Turquia para participar do primeiro festival era de seguro base pular jumping naquele lugar que realizado não era no país. seguro. Seu primeiro salto no local havia sido bem sucedido e depois disso ele chegou a dar entrevistas para emissoras que cobriam o evento, falando com entusiasmo sobre a recepção que estava recebendo e sobre a beleza da região. The village is gorgeous. The people have been very friendly, very hospitable. It's been great. My partner and I, a good friend of mine, and I we're both rock climbers as well, and the climbing here is amazing. Logo em seguida, O cara decidiu curte fazer mesmo, hein? mais um salto. O cara Algo curte que escalar e parecia saltar. simples, quase que um aquecimento para as fases mais extremas da competição. Dessa vez, diante de um penhasco de quase 300 metros, algo saiu errado logo após a decolagem. Segundo testemunhas, Ian executou um giro característico e iniciou a queda, mas em poucos segundos, seu pé se enroscou no bridle, a corda de Ixi. acionamento responsável pela abertura do paraquedas. Mas como é que ele Ainda fez tentou isso? se soltar, mas não havia tempo suficiente. O paraquedas só chegou a abrir parcialmente e Ian caiu sem Já era. controle em direção às rochas. As pessoas que assistiram não puderam fazer nada além de acompanhar a sequência à distância. Quando os primeiros socorros chegaram até ele, a morte já era evidente. Para Lógico. alguém tão experiente, morrer em um salto considerado rotineiro já era difícil de assimilar por si só. Mas o que torna tudo ainda mais bizarro é a semelhança com o caso anterior. É que você vê, Mais os uma caras vez, profissional e vale morre envolver ainda, um mano. componente tão básico e Os caras essencial, falam que não é perigoso. a corda de acionamento do paraquedas. Só Mais porque o tarde, cara curte não um amigo significa que ele não é resumiria o perigoso. sentimento de forma amarga. Foi como ver um piloto profissional sobreviver a uma corrida perigosa, apenas para sofrer um acidente fatal no caminho de volta para casa. Em 27 Não achei nada a de ver essa janeiro de frase. 2024, em Pattaya, na Tailândia, Nat Odinson, Só porque ele de pulou uma 33 vez, anos, deu certo, não natural significa que a de segunda é Cambridge, na suave. Inglaterra, subiu ao Continua topo sendo de um perigoso edifício igual, pô. residencial de 29 andares para realizar mais um base jump. Ele trabalhava como fotógrafo em um centro de paraquedismo e também registrava muitos de seus próprios saltos para as redes sociais. Nat já tinha mais de 500 saltos no currículo, realizados em diversos países como Estados Unidos, Espanha, Nova Zelândia, Filipinas e Tailândia. Saltador. Segundo relatos, ele também já havia saltado outras vezes daquele mesmo prédio. Não podia ver um lugar e tava Filmado saltando. por um amigo, ele ajustou o Caramba, ele equipamento, salta de prédio. sorriu, ligou sua própria câmera e se preparou para pular. Havia um leve nervosismo, talvez pela possibilidade de serem flagrados, já que a prática era proibida no local. Mesmo Lógico que é assim, proibido, né? Ele fez a contagem e saltou. Nossa, mano, olha o shapinho dele. Não, já começou todo estabanado aí, ó. Zero confiança, mano. Good luck, brother. Olha isso, não sabe nem que pé que vai. 3, 2, 1. See ya. Em apenas 3 segundos, a atmosfera mudou completamente. O que se ouve no vídeo já não é Olha, mais já pula tudo expectativa, torto. mas o som de algo atingindo uma árvore e logo depois o chão, seguido por um grito. O paraquedas, novamente, não abriu. Um segurança Só que isso que daí já já havia tava visto ele na repetir cara, aquele velho. tipo de salto em outras ocasiões, ouviu o barulho e a princípio pensou que se tratasse apenas da queda de um galho grande e pesado. Mas ao se aproximar, percebeu o que realmente tinha acontecido. A emergência foi chamada, Cê é mas louco. Nat já estava morto desde o primeiro contato. Análises posteriores indicaram que o erro não estava Falando, no primeiro lá equipamento foi em si, milagre, mas pô. na forma Tem como que ele havia agradecer a sido Deus montado. todos os dias. Segundo seu irmão, a vítima estava segurando um pequeno paraquedas auxiliar, chamado Pilot Chute, ligado ao paraquedas principal por meio de um tipo de cabo. Normalmente, esse pequeno paraquedas é lançado contra a corrente de ar no momento do salto, para acionar o paraquedas principal e assim permitir uma abertura segura e natural.
Nossa, não foi nada ali. No caso de NET, porém, esse cabo havia sido passado por dentro da estrutura de maneira incorreta, o que impediu totalmente a abertura do sistema. Mano, já tava tudo cagado desde o Técnicos começo, que mano. examinaram o equipamento depois confirmaram que ele estava em perfeito estado. O que havia acontecido era um erro simples do usuário, porém irreversível. Cê é louco. Pior que o negócio depende de funcionar o Em paraquedas. 26 de agosto de 2016, Se não funcionar já era, mano. Eu não confio não. um italiano Eu de não 28 confio. anos, se preparava para mais um É o salto que não de depende de mim. wingsuit nos Alpes, modalidade em que o atleta usa um traje especial que permite planar durante a queda. Embora já fosse experiente no paraquedismo, o wingsuit base No jump caso aí do cara ainda dependia era dele, ele é um relativamente moado. novo para ele. Mas pode Mesmo acontecer assim, de naquele falhar, né? dia, ele decidiu transmitir aquela experiência ao vivo pelo Facebook. Armin apareceu diante da câmera vestindo lentamente o traje, fechando o zíper, colocando o capacete e os óculos escuros. Ele parecia animado e satisfeito por compartilhar aquele momento com quem acompanhava a transmissão. So, heute fliegst du mal mit. É. Deve dar uma adrenalina do caramba, né? Aber ihr O cara hört fica mal was. animadão. Ich stecke euch ein. Ai, sou viciado em adrenalina. Tchau, tchau. Sai. Mas de onde que coloca a câmera, mano? Não tô entendendo nada. Antes do salto, ainda mostrou a paisagem aos espectadores e o trajeto que pretendia seguir. Depois sorriu, acenou uma última vez, colocou o celular no bolso e se preparou. A partir dali, o público Gente, deixou foi de ver nada. a cena, mas continuou ouvindo sua voz. Armin ainda fez algumas brincadeiras antes de iniciar a contagem. Em seguida, Brincar saltou. muito. Foram as últimas palavras audíveis. O que se escutou depois foi apenas o som do vento por cerca de 30 segundos, até que surgiu um grito curto seguido de silêncio. Alguns instantes depois, podemos ouvir o som de gado e também dos sinos das coleiras. 3, 2, 1. Vamos escutar. Nossa. Já era. Nos comentários da transmissão, pessoas começaram a perguntar o que havia acontecido. Pediam que ele falasse ou escrevesse alguma coisa. Entre elas, segundo relatos, estavam a Caramba, mãe foi e o ao irmão vivo do ainda, hein? próprio Armin. Sem Nossa. qualquer resposta, familiares acionaram o resgate e o corpo sem vida foi encontrado na base da montanha. A causa real do acidente nunca foi revelada. Em 5 de outubro. Caramba, de mas é muita 2003, gente, Wayne mano. Que Weston isso? participava de um grande evento de esportes radicais na Royal George Bridge, Esporte no não tem estado como do não. Colorado, nos Estados Unidos. Com apenas 30 anos, ele já era considerado um dos maiores nomes do base jumping, com mais de 1.200 saltos realizados em 10 países diferentes, presidente da Associação de Base Jumping da Austrália e título de campeão mundial em 2002. Tudo isso sem carregar qualquer tipo de lesão grave durante sua carreira. Naquele dia, Dwayne participou. Não, eu acredito que nem tem como, né? Pô, nesse esporte você não leva lesão. Se cair, você já era, morre de uma vez só. Os dois fariam um voo de wingsuit passando pela ponte, com Dwayne voando por cima dela. Carregar a lesão. Seria uma manobra inédita, registrada por equipes de filmagens e acompanhada por uma multidão. Antes do salto, porém, Dwayne disse a Jeff algo que mais tarde soaria Dwayne tanto Johnson. estranho. Like, so Jeff, just remember, whatever happens, happens. That's kind of As coisas que aconteceu. I mean, really? I mean, I didn't even. I'm like, that's a weird thing to say. Why would you even say that to me? That was bizarre. O que acontecer, aconteceu. Na época, a frase É, pareceu ele mesmo apenas já tá. Depois,
falando evidente isso, que mano? Dwayne sabia dos riscos que estava prestes Ah, a com correr. certeza ele sabia, né? Quando finalmente saltaram da aeronave, Pelo visto a ele ponte à sabia frente mesmo. estava cheia de espectadores. Pouco antes de alcançá-la, Dwayne decidiu reduzir a distância em relação à grade de proteção. Ele não queria apenas sobrevoar a estrutura, queria passar o mais perto possível, tornando aquela cena ainda mais daí impressionante de ser assistida. Já era difícil, ele problema quis foi fazer um erro isso de cálculo. ainda, mano. Em vez de cruzar acima da Ele é ponte com matemático pra segurança, fazer isso ele agora? colidiu contra a grade em altíssima velocidade. Nossa. Se ele não tivesse inventado, certeza que se ele tivesse inventado o modo, ele estaria suave, mano. Teria dado certo. Nossa, olha o barulho! O impacto foi tão violento que uma de suas pernas foi amputada instantaneamente. Seu paraquedas ainda chegou a abrir depois da colisão, mas o corpo caiu em espiral, na frente de toda a multidão. Nossa, na até frente de todo atingir as mundo ainda, rochas mano. a centenas de metros dali. Equipes de emergência correram para socorrê-lo, mas não havia mais o que fazer. Diante de uma plateia que esperava assistir a uma apresentação histórica, Dwayne acabou protagonizando um dos acidentes mais brutais do wingsuit. Em Caramba. um esporte que existe precisão E aconteceu absoluta, porque ele quis poucos fazer um metros negócio foram mais. suficientes para Ah, transformar uma manobra inédita em uma tragédia absoluta. Poderia dar certo, mano. Por que ele foi fazer. Nossa. Em 8 de outubro de 2013, na China, Viktor Kovacs se preparava para um salto de teste antes do Campeonato Mundial de Wingsuit, promovido pela Red Bull. Húngaro, Viktor não era apenas um praticante experiente. Havia sido Carinha 3 dele. vezes campeão nacional de Wingsuit em seu país e já tinha ampla trajetória no base jumping e no paraquedismo internacional. O local do salto era a Montanha Tianmen, de onde ele deveria partir de uma plataforma a cerca de 700 metros de altura. Para alguém com o histórico de Viktor, aquilo parecia apenas mais uma etapa normal de preparação. Outros atletas já haviam saltado antes dele e nada indicava que aquele seria seu último voo. Às 14h51, ele deu um passo à frente e saltou, com atletas e membros da equipe observando. Durante Certo. boa parte da descida, tudo parecia dentro do esperado. As imagens mostravam um voo tranquilo como tantos outros. No entanto, Parece pouco videogame, antes né? de alcançar o ponto de pouso, Viktor perdeu o controle e tentou abrir o paraquedas insistentemente, mas Vixe. nada aconteceu. Tô falando, mano. Tem que confiar no paraquedas. Aí, ó, tem tudo. A O câmera mano acabou abriu. perdendo sua posição entre as árvores, enquanto os presentes tentavam entender o que havia acontecido e se ele estava bem. Em seguida, os organizadores acionaram o resgate. Quase 200 pessoas, entre bombeiros, policiais e equipes de buscas, passaram horas procurando por ele no vale abaixo dos penhascos. Mesmo assim, não conseguiram encontrá-lo naquele dia. Made in China. Foi apenas na manhã seguinte que seus restos mortais foram localizados aos pés de uma falésia. Seu crânio havia sido brutalmente fraturado pelo impacto. Diferentemente de vários outros casos, aqui não há indício forte de erro humano. Até hoje, a explicação mais provável continua sendo uma falha no próprio sistema de O abertura próprio do paraquedas. Depois do acidente, a Tá competição foi louco. completamente cancelada e os organizadores emitiram uma nota pública lamentando o falecimento e expressando seus sentimentos à família e amigos do atleta. Falando, eu não confio, mano. Tô suave desse esporte aí.